cooperados, cooperadas, produtores não só canavieiros hoje, mas de amendoim também, né? Estamos aqui para o último episódio dessa segunda temporada de podcasts do Agronegócio Copercana. E para encerrar com chave de ouro esses trabalhos, a gente vai falar de um assunto que a Copercana domina bastante, que é o amendoim, né? Eu brinco que a Copercana formou uma tropa de elite do amendoim, não porque ela hoje é uma referência nos mercados mais exigentes, né? Europa, Japão, né? Que pedem maior qualidade, né? De produção, mas pelos agricultores que foram formados ao longo do tempo e pelos profissionais, tanto da área industrial e agrícola, que também foram se formados. Então, reuniu, assim, a cadeia toda num, num círculo de conhecimento muito grande, produtores experientes, quem entra pega, absorve essa experiência dos outros, o pessoal da agrícola, o pessoal da indústria, o pessoal de comercialização, que roda uma engrenagem aí que realmente forma uma tropa de elites do amendoim. E também tem os parceiros que nós vamos falar com um deles hoje, né? Então, hoje, para mostrar que é uma tropa de elite, nós vamos falar de um dos segmentos, que é a produção de semente. Quem é do ramo do amendoim sabe que não é fácil. Fazer semente de amendoim é um trabalho bem difícil, acho que mais difícil até que fazer amendoim de extrema qualidade para os mercados europeus e japoneses, mas a Copercana está fazendo e está fazendo com maestria. Então, eu queria agradecer a presença aqui do Edgar, que é o nosso representante da área agrícola, né, do amendoim, a Nádia Paixão, que vem liderando aí a parte industrial, o Jonas, que vai entrar aqui na mesa daqui a pouco, que é o cara da qualidade, né? E o professor Amaral, que é um parceiro aí de longa data da Copercana, representando aí a Unesp. Obrigado, gente. E agora eu vou pedir para cada um se apresentar, falar um pouquinho da área que atua, né? E dentro dessa engrenagem aí, dentro dessa tropa de elite, qual que é o cargo de cada um? Pode começar, Edgar. Bom, eu sou. Boa tarde a todos, né? Coordenador técnico do projeto Amendoim da Copercana e também responsável técnico pela produção de sementes de amendoim em todo o seu processo, tanto na parte agrícola como no laboratório de sementes que a gente tem. É só isso? Fala quanto tempo você está no projeto. O projeto eu tô desde que iniciou em 2000, na safra 2005, 2006 até hoje. E nesse período a gente teve um crescimento muito bom, tanto na parte técnica como na parte produtiva, no desenvolvimento de variedades, de produtos utilizados, enfim, a gente conseguiu. Uma verdadeira revolução de manejo, né, Sim, Edgar? também. Quando começou ali, né? Quando- Questão de adubação, de uso de defensivo, genética, né? Isso, através do trabalho que a gente teve com consultores, como o professor Amaral, que está aqui, e outros consultores, o professor Modesto na parte de fitopatologia, de doenças, o professor Cruciol na parte de adubação e nutrição, a gente vem conseguindo melhorias muito grandes na produção do amendoim, que acho que o objetivo é auxiliar essa parceria que a gente tem com os produtores, para que ambas as partes atinjam seus objetivos. Tá certo. Ô, Nádia, agora conta um pouquinho sua relação com o amendoim Copercana. Bom, eu sou a Nádia, eu sou gerente industrial. Eu estou no amendoim já há 18 anos, né? Então, o amendoim produzido no campo, tanto a parte comercial quanto as sementes, e vão para a indústria para a gente estar beneficiando, né? Esse amendoim. E lá a gente faz toda uma análise disso, né? Análise dos rendimentos, dos calibres, né? Despeliculado, porcentagem de banda. E a gente comunica com o Edgar, o departamento dele aí, sobre os rendimentos disso, né? Acompanha isso de perto na indústria. Então, toda essa questão ligada à semente, à qualidade da semente, a gente um trabalho junto aí, né, com uma equipe grande, e aí depois o Jonas vai falar da parte de laboratório, de certificações que a gente tem. Então, é um trabalho bem legal. E também a ligação da indústria, ela está direto aos clientes. Então, às vezes os clientes chegam para a gente e falam, olha, a gente queria um calibre
um pouco menor, um pouco maior, né? Então a gente está passando isso para o pessoal do campo, para a turma do Edgar. Olha, a gente quer para que eles corram atrás disso, né? Porque a gente sabe que a produção de semente ela é demorada, né? Que 10 anos a gente pode falar de uma variedade assim pronta para. Ah, eu acredito é que desde a parte do melhoramento até você liberar ela para uma escala comercial é em torno disso aí mesmo. Então, quando a gente teve as variedades autoleicas lá atrás, começaram o desenvolvimento, foi praticamente um período assim, né? 10 anos Sim. até a gente chegar em uma variedade que atendia os clientes, atendia a indústria, atendia o produtor. Então, Então, o processo, né, de introdução de uma variedade, você não vai pensar só na produtividade que vai não, no agregar, né? campo, Aí não. tem toda a questão industrial e a questão de mercado, né? Tem tudo isso. Então, é um processo longo vocês vão perceber, os telespectadores, como é minucioso cada fase desse processo do desenvolvimento de semente, que inclui a introdução de novas variedades, né? Uhum. Professor, por favor, conte um pouquinho do seu relacionamento com o Percane e fala primeiro o seu currículo, né? Que você tem umas 2 horas só para... Que isso. É um prazer estar aqui. Eu sou o professor Amaral, lá da Unesp de Botucatu. Nós trabalhamos com sementes de várias espécies, incluindo sementes de amendoim, que é um desafio para nós quando apareceu na nossa, vamos dizer assim, na nossa vida, né, o amendoim. Quando o Edgar e o Augusto nos contactou, né, para trabalhar, se juntar a esse projeto, né? Isso foi já há quase 10 anos, né, Edgar? Sim. E a gente vem desenvolvendo pesquisas para a Copercana em função das demandas que vão, os problemas, né, Edgar, que vem acontecendo com relação à qualidade de semente, principalmente a parte de fisiologia de sementes. Então, eu me lembro lá em 2016, quando nós começamos, né, Edgar, tinha problemas de sementes não estavam atingindo o padrão do Ministério da Agricultura e havia necessidade de entender um pouco mais o que está acontecendo, por que isso. Aí nós fomos estudar, começamos desenvolvendo um primeiro projeto, foram 2 anos desde que a gente iniciou, entendendo como que a semente de amendoim adquire qualidade fisiológica, como que os componentes de qualidade fisiológica, isso é a germinação, o vigor e a longevidade são adquiridos ao longo do desenvolvimento. E a gente aprendeu bastante com isso, né? Porque não sei se todos têm esse entendimento. Você está colhendo amendoim, tem flor, né? E tem sementes de todos os estádios de desenvolvimento e com diferenças em qualidade. Então, semente que tem alto vigor e semente que está em formação, está começando. Mas havia essa dúvida, esse entendimento, porque às vezes estádios mais novos, por exemplo, o R5, o R6, são estágios ainda do início do processo de desenvolvimento e a gente não queria entender se esses estádios têm qualidade. Então, essa pesquisa mostrou realmente que ao longo do tempo, né, a semente vai adquirindo os componentes de qualidade importantes para garantir ao produtor o padrão exigido pelo Ministério da Agricultura e garantir também a Copercana e a equipe toda envolvida no processo. Bom, aprendemos muito nesse primeiro projeto, né? E a gente reforçamos bastante com o Edgar a importância de fazer uma maturação bem feita, né? O Edgar já era consciente e agora muito mais consciente sobre a importância de fazer a maturação, né? De remover a planta, fazer os testes para depois liberar para colher, a fim de atingir o padrão que o Ministério da Agricultura exige, que hoje é 70% de germinação, pelo menos, né, Edgar? Sim, é o mínimo. É o mínimo. Esse foi o primeiro projeto, né, professor? Isso, esse foi o primeiro desafio que nós tivemos. Foi realmente um desafio. Nós aprendemos muito com a soja. Antes, tinha uma parceria com a França, em que nós fizemos algo parecido, né? Estudamos, aprendi bastante, fiz com a soja, e aí, de repente, aparece a demanda do Edgar. Falei, pô, quem sabe o sistema deve ser semelhante. Mas não é simples, né? Amendoim, a semente se desenvolve enterrada, né? Diferente da soja. Então, você não vê a semente se desenvolvendo. E a hora de fazer o arranquio, retirar, será que atingiu os padrões? Então, a gente teve que ir na literatura. A literatura, a gente percebeu que teve muito estudo e depois deu uma parada, sabe, dos anos 60, 70, estudos na área de sementes. Ela não avançou muito, deu uma parada, né, Edgar? E aí a gente foi na literatura, viu essa falha, ausência de trabalho, principalmente fora do Brasil. Não tinha muito trabalho aqui no país. E a gente pôde usar a experiência que nós tivemos com outros projetos, com a equipe fora do Brasil, aprendemos também com esse projeto e pudemos trazer para o amendoim. E compreendemos melhor e passamos essa informação, treinamos muita gente, tem vários alunos, né, de iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado agora, fazendo pesquisas com amendoim, graças a essa demanda
da Copercana. Então, a gente está, veja bem, atendendo problemas de vocês e, ao mesmo tempo, formando pessoas, né, para a sociedade com o entendimento do amendoim e também porque dá para aplicar em outras espécies, né? Então, veja aí quanto um problema de vocês, quanto que isso não trouxe de conhecimento e de formação de pessoas para o setor. E Né? esse trabalho com a Copercana vem de 2016 até hoje e com estudos em desenvolvimento, né, professor? Viu? Temos trabalhos em andamento, né? Depois a gente pode comentar sobre eles. Não vamos passar por cada um. Não parou aí, não. A história teve um É. monte, vários trabalhos. E hoje ainda tem trabalho, a gente está analisando qualidade de semente do último projeto que nós desenvolvemos juntos. Não vamos Viu? falar. Eu queria só reforçar isso aí que o professor está falando. Isso aí foi um marco que revolucionou a produção de sementes a partir desse trabalho que a gente fez. E a gente abraçou essa orientação com as duas mãos, vamos falar assim. E no primeiro ano que a gente seguiu as orientações, já teve resultado. Já teve diferença? Já, e muito grande. E era assim, todo ano a gente tinha problema com semente. Então era prejuízo para a cooperativa e prejuízo para o produtor. E a partir daí, praticamente a gente não teve mais problema de germinação. Lá atrás a Copercana não produzia a semente dela, né? Ela tinha uma empresa que produzia sementes, mas a parte agrícola era feita pela Copercana. Já tinha os campos de semente. Os campos de semente. Registrava, mas quem fazia o acompanhamento era a minha equipe. Tá. Mas não tinha essa orientação do professor. A gente não tinha esse conhecimento. Que deveria fazer maturação antes, colher na época certa. O produtor colhia quando queria e pronto. Certo. Aí a gente vai chegar no assunto que foi o marco na mudança disso, né, professor? Eu acho que a compreensão, né, de como a semente vai adquirindo a qualidade, quando ela tem uma qualidade fisiológica, né, que permite que seja colhida, que possa ser entregue, né, levada para a indústria para fazer o beneficiamento, acho que isso foi mostrar, porque colher muito cedo é problema, né, colher depois também tem problema, então tem que ter um meio termo aí, mas esse entendimento que essa pesquisa nos proporcionou, né? Não, bom demais. Ô, Edgar, para a gente iniciar aqui os assuntos, eu queria que você descrevesse o cenário de como que estão as sementes que vieram dos campos de sementes nessa safra, né? A gente sabe que foi uma safra que enganou todo mundo, né? Tava tudo muito lindo, maravilhoso. Chegou o veranico ali de janeiro, fevereiro e virou o jogo, né? Aí criou-se um muro e o desafio foi muito grande. Como que estão as sementes para o ano que vem? Então, é igual você falou, o cenário estava excelente para a produção de semente, produção agrícola de uma maneira geral, mas aí teve essa ocorrência no meio termo lá e acabou gerando grande quebra de produção. Na parte de semente, teve quebra de produção, claro, não teve como evitar isso, mas a princípio, nós estamos em início de análise, de fazer os procedimentos de análise de semente e tal, prévia, nada oficial, a gente não está vendo problema de germinação e nem de vigor. Que é uma Por ótima enquanto notícia, estão né? se mantendo até acima do mínimo do Ministério da Agricultura. Olha que beleza. Mas é muito cedo para falar, a gente tem que esperar gerar uma demanda maior de produção da semente e aí fazer os testes que são exigidos pelo Ministério para ter uma certeza disso. Essa certeza vai ter ali na época de plantio? Não, a certeza começa até agora, em agosto, quando a gente começar a fazer os testes de germinação. Ah, tá, em agosto. É. Certo. E o volume de semente que veio dos campos de semente vai dar para atender o ano que vem? Vai, a gente sempre trabalha com um volume um pouco maior do que o que a gente precisa, porque aí se não precisar, vai para a escala comercial, né? Mas tranquilamente vai ter semente para atender os produtores do projeto. É mais fácil, a gente faz um planejamento, a gente reserva cerca de 12% da nossa produção, né, no campo, já registro de campo, tudo, para isso entrar na indústria como semente. Então, se não tiver demanda de semente, a gente traz isso para comercial, né? Então, Para comercial? porque a gente pode transformar a semente em comercial, o contrário a gente não pode. O comercial não pode, que são campos certificados, né? E outra coisa, né?
a semente tem que ser tudo separada por variedade e categoria. Então, tudo é armazenado em bags, vamos falar assim, a nossa, né? A parte comercial, não. Pode ser misturada as categorias, tudo. Acho que aí a Nádia pode falar melhor, vai só segregar de acordo com aflatoxina, Então, nós vamos né? começar a produzir agora a semente na indústria, né? Então, a gente separa, a gente tem as categorias por aflatoxina, que a gente já faz o armazenamento dessa forma, né? A afla interfere na semente, na coleta de semente? A aflatoxina não interfere, Não. mas como a Copercana tem o procedimento por segregação de aflatoxina já no recebimento de 100% do amendoim, a gente deixa separado. E a gente, ao longo da produção do beneficiamento, a gente também analisa toda a semente em aflatoxina. Porque, de repente, a banda dessa semente, ela pode ir para comercial, Isso. né? Que é o grão partido. Ah, tá. O grão... a banda é o mais utilizado, né? Porque a gente acaba usando o 3842 para semente, que é o grão graúdo. O 4050 seria o médio, a gente usa para semente também. O 5060 não está dando certo para semente e a gente está usando o 6070 para semente, que é o miúdo, que é o miúdo. Aí ele vai bem. Ele não é um miudinho, ele é um miúdo. Que a gente tem o 7080 ainda, que é menor ainda, mas aí não fica legal para semente. Não... Mas a gente pode estar usando para comercial, né? Entra no beneficiamento, então desses produtos que rendem, a gente pode usar esses produtos para comercial. Então, por isso, a gente tem que ter o controle de qualidade comercial também, junto com o da semente. E aí, a gente monitora padrões de despeliculado, porcentagem de banda, porque tudo isso influencia. Vai tratar depois a semente, vai estar lá quebrando muito, despeliculando, aí não vai ser legal, né? Não. E aí, isso tudo acontece no processo de beneficiamento, né? que é o descascamento do amendoim. Tá. Ô, Nádia, conta um pouquinho para quem ainda não sabe, né? Como que é hoje a estrutura industrial da Copercana? Tanto para o beneficiamento da semente como o grão comercial. Né? Todo amendoim do produtor, ele entrega na unidade 1, né? Ou na outra unidade que a gente tem, em Herculândia. Passa por uma secagem. Durante o recebimento, durante o descarregamento desse caminhão, a gente tira a amostra para fazer análise de aflatoxina e umidade. Então, se tem uma ideia do período que a gente vai ter que secar, né? Se o tempo que esse amendoim vai ficar no secador. E da análise de aflatoxina, porque a análise determina o cliente final. Né? Então, um amendoim que ele é A, ele pode ir para o Japão, ele pode ir para a Europa. Um amendoim E, não pode. Então, o destino dele vai ser resíduo. Essa safra, infelizmente, a gente teve muito amendoim E, por conta do veranico, da falta de chuva. Então, a aflatoxina, ela se proliferou aí no campo e a gente teve bastante amendoim E. Mas também, assim, o que a gente tem, a Copercana tem um trabalho muito rigoroso nesse quesito de análise de aflatoxina. O que a gente tem atende os nossos clientes, e a gente vem atendendo isso. A gente tem, né, Japão, Europa, as vendas estão tudo certo, estão indo bem, a gente está atendendo. Bom, passado a secagem, entra a parte de armazenamento. A Copercana segrega 100% do amendoim dela. As sementes, a gente segrega tanto por aflatoxina quanto por categoria, como o Edgar disse. E a parte comercial, a gente segrega por aflatoxina. Então, amendoim A, B, C, D e E, dentro dos nossos ranges de aflatoxina. A, N, D. O B de 0,9 a 5. C de 5,1 a 20. Então, a gente vem classificando dessa forma. Certo. E aí tem um detalhe das sementes, que é o do armazenamento, né? Que é muito importante, né? Isso, aí depois da parte industrial, aí entrou a parte industrial, né? Vai entrar na indústria, então nós vamos descascar essa semente. Cada categoria entra de forma separada. Então, a gente tem a básica, debulha só a básica, depois debulha só a C1, depois só a C2, depois só a S1, só a S2. A gente para a fábrica, limpa tudo, aí entra outra categoria. Então, Essas categorias são o quê? Essas categorias são a genética, que aí são a Embrapa e a C que a fornecem para a gente. Depois a gente dá um tombo, a gente multiplica esse amendoim, a básica. Depois entra certificada 1, certificada 2, não certificada e não certificada 1 e não certificada 2. Então, cada variedade tem que passar por uma multiplicação. Mas aí alterações, né? Cada variedade ela é norma do Ministério da Agricultura. Cada plantio que você faz gera uma nova categoria.
Então, você recebe da entidade que é a mantenedora da variedade. Que é a Vamos falar mãe, assim, digamos assim. a mãe, que é, no caso nosso é o IAC e a Embrapa. Então, eles fornecem a semente genética. Você plantou, você vai colher básica. Você plantou de novo, vai colher certificado A1. Plantou de novo, certificado A2. Plantou de novo, não certificado a primeira geração. E plantou de novo, não certificado a geração 2. E cada fase dessa, a indústria para, limpa Sim. e Para ali. passa A gente todo o só processo. não produz a genética, né? E não entra na indústria só a genética. A partir da básica, a gente já produz e tudo separado, de forma separada. Um cuidado muito... É um cuidado grande. E assim, a gente produz de forma mais lenta também, para ter um cuidado maior. Não ter problema de quebrar, preservar, né? para preservar o germezinho dela. Então, tem um cuidado maior com a semente, sim. Certo. E aí depois é a parte de estocagem, né? Aí, depois a parte de estocagem. Depois, passado o descascamento, né? Seleção eletrônica, seleção manual. A gente faz a parte de estocagem, a gente invasa tudo em bag. E a gente não pode empilhar, né? Porque a semente não pode ter. Vai que a gente proporciona uma maior quebra, né? Danifica esse grão. Então, a gente tem um cuidado grande com a parte de estocagem. E também precisa pensar em umidade, calor também nessa Umidade, calor, pragas, né? pragas, Precisamos ter todo um controle com isso. todo um controle. Ô, professor, nesses assuntos que a gente estava tratando, voltando um pouquinho, a questão desse veranico repentino, no seu conhecimento, o que causa para a semente, para o amendoim que vai virar semente? Ok, então é importante a gente entender que durante a fase em que a semente está sendo formada, né, ele sofre as interferências das condições ambientais. Então, em condições de estresse, por exemplo, isso vai comprometer os componentes de qualidade que são adquiridos durante a formação da semente. Então, a gente pode ter influência na germinação, influência no vigor das sementes e também na capacidade de armazenamento, que é a longevidade, que é um outro componente de qualidade fisiológica. Então, isso durante sobre uma seca muito grande, na fase em que as sementes estão sendo formadas, né, esses componentes de qualidade que vão garantir produtividade, principalmente o vigor, porque o vigor é extremamente importante, que garante ganhos, dinheiro no bolso do agricultor. Então, se tiver um estresse e a semente sentir, por exemplo, falta de água na hora que está formando, porque a planta está fazendo fotossíntese, carreando os produtos da fotossíntese para a semente. E ali adquirindo seus componentes de qualidade. Se tiver, por exemplo, um estresse severo, um estresse que a planta começa a sentir, embora o amendoim seja extremamente resistente ou tolerante a estresses, né, ele começa a afetar o ganho desses componentes. Então, ao invés, por exemplo, você tem o ciclo, às vezes, esses componentes de qualidade precisa ter um tempo para ele adquirir de forma já estabelecida na literatura. Então, se o ambiente fica muito estressado, pode ser que encurte o ganho desses componentes. Então, você tem, por exemplo, alguns dias ele fica menor, e aí a semente não adquire tudo aquilo que representaria o vigor, tudo aquilo que representaria a longevidade. Me refiro aos genes, à parte química, bioquímica, envolvida nesse processo. Então, o ambiente, obviamente, que tem uma influência. Nós não podemos esquecer do genético. O componente genético é natural, que já vem do cultivar, ou da variedade, que vocês falam, né? Isso já vem do cultivar, mas o ambiente, durante a formação da semente, durante a produção, também interfere. Então, não podemos esquecer desse outro componente também. Então, isso tudo vai interferir, né, na hora que o agricultor for semear, se o vigor for afetado, por exemplo. E aí o Edgar sofre lá na hora de fazer a análise da qualidade, ele vai ver que o vigor está baixo, ele vai tomar as providências, mas pelo menos ele faz os testes e verifica. E isso é importante a gente ressaltar. Então, durante a produção, havendo estresse, compromete aí respondendo a sua pergunta, né? Só para elucidar o que o professor está falando, essa safra. A gente costuma fazer os testes de maturação lá em torno dos 125 dias, dependendo da variedade, né? Uma variedade de 130 dias, a gente começa com 125 mais ou menos. Mas devido ao estresse hídrico, a gente teve que antecipar um pouco esse teste de maturação. E a maioria das variedades, tipo, vamos falar aqui o L3, que é em torno de 130 dias, com 120 dias deu maturação. Já estava maduro. Já estava maduro. E aí é importante, né, agora monitorar como é que vai ser o vigor dessas sementes que estão lá já esperando, né, para entrar, para fazer análise, para que você tenha uma ideia, e isso vai ajudar você nas decisões internas da Copercana, né? Ou Sim. seja, se tivesse esse conhecimento da maturação, do teste de maturação,
ia tirar com 130 dias, e aí lá na frente, ano que vem, ia ter um problema muito grande de vigor. Poderia ter passado o É, período ia ter ideal passado de, o período de colheita, ideal, né? né? Pensando em semente, e aí poderia ter baixa germinação. E outro Vigor. componente, né, de que é importante, que a gente às vezes esquece, que é um componente que garante que a semente se mantenha viável agora. Por exemplo, que a gente chama de longevidade. Por exemplo, ela está armazenada lá, né, e ela está sendo... a longevidade é um outro componente adquirido lá no finalzinho do desenvolvimento da formação de semente. Ela meio que protege a semente dos efeitos, por exemplo, da deterioração que ocorre durante o armazenamento. Fazendo isso, ela está protegendo o vigor. Então, a gente não pode esquecer desse. A gente fica sempre falando vigor, que é claro que ele que vai garantir ganhos, mas correndo do lado está a longevidade protegendo esse vigor, para que a semente, que ela consiga preservar esse vigor, a longevidade faz isso, para a hora que o agricultor adquirir, ele tem esse vigor e isso se reflita lá no campo, porque o que a gente quer? Quer rápida germinação, que a plântula se estabeleça rapidamente, começa a formar raízes primárias, secundárias, começa a fazer fotossíntese e fica independente. E se tiver pronto, se houver um estresse logo ali, porque essa fase inicial da planta, que é a fase de plântula, é muito sensível, né, Edgar? Sim. E aí você precisa desse vigor para ela se estabelecer rapidamente e começar a fazer fotossíntese, ficar independente, seguir a vida dela, absorver nutrientes do solo, água, e a parte aérea começar a fazer fotossíntese de forma bem rápida. E o vigor confere isso. E a longevidade protege o vigor. Então, são dois componentes de qualidade fisiológica que a gente, ao longo das nossas pesquisas, fomos vendo que isso realmente é importante, né, para várias espécies, não só para o amendoim. Ô, professor, e você falando em vigor e longevidade, né? A preocupação que a Copercana tem na armazenagem de qualidade é importante para ter uma semente de qualidade mesmo? Sem dúvida. É importante porque você precisa... a gente já vem conversando isso com o Edgar, quanto mais você controlar a umidade da semente e a umidade relativa do ambiente de armazenamento e a temperatura de armazenamento, mais você estende a longevidade dela, preservando o vigor. Então, essa é uma preocupação que tem que ter, sim. Então, o ambiente de armazenamento até chegar ao produtor e depois a hora que chega para o produtor, ele também, se ele tiver condições de armazenar, né? Mas normalmente ele chega, às vezes não dá para plantar logo que a semente Para a chegou. chuva, né? Para a chuva, não depende muito dele, mas quando ele puder, e já dá prosseguimento ao plantio, porque quanto mais tempo ela ficar ali, ela vai perdendo qualidade. Então, é importante esse entendimento, né, das condições de armazenamento, da umidade da semente e da umidade relativa do ambiente onde as sementes estão. O controle disso, quanto a gente conseguir controlar esse ambiente, a gente vai ganhar em longevidade e, em paralelo, ganhar em vigor. Ou seja, aquele produtor mais ansioso, que quer ter a semente logo no barracão, às vezes não é bom negócio, né? Deixar lá não. Ideal, a não ser que ele tenha um ambiente controlado, uma condição ótima de armazenamento. Se ele não tiver isso, então é ideal que ele deixe para o Edgar cuidar dela, e aí trata e já entrega e torcer para o ambiente já estar bom para plantar e já planta. Deixa o Edgar ficar louco ali para entregar. Na verdade, a gente vai... isso aí. Ô, Edgar, falando na genética, né? Hoje, o que a Copercana está entregando de genética aí e de novidades para o mercado? O que está despontando aí? A gente tem participa do programa de melhoramento da Embrapa e do IAC, né? E a gente vem ao longo, eles disponibilizam pequenas quantidades de semente, a gente vai testando e a gente vai averiguando as qualidades dessa cultivar em relação principalmente a doenças, né? E germinação e vigor. E a gente tem hoje do IAC uma cultivar que já tem um pouco de escala comercial, mas a gente ainda não tem, essa próxima safra agora a gente deve ter, que é a IAC 677, está despontando muito bem, com uma variedade promissora. É lógico que uma variedade despontando na parte agrícola não quer dizer que ela vai dar certo, porque para você fazer o teste, para a indústria fazer o teste, ela precisa de uma quantidade grande de grãos. E para você atingir isso aí, demora aí, vamos falar assim, você pôr isso em demanda comercial, demora umas 3, 4 safras. Ou seja, toda pesquisa não dá para antecipar.
Não. Que ela na vai ser avaliação industrial. Vai dar certo. Não dá. E se a gente entrar com uma quantidade pequena, vai quebrar esse amendoim lá, né? Vai gerar muito espeliculado, dá muita banda. Então a gente vai ter um falso número, assim, falso rendimento disso. Poderia ser melhor e não foi. Então, para a gente precisaria de um volume bom para entrar e a gente entender esse rendimento, os calibres, a distribuição por calibre, como é que isso tá, e dar o feedback pro pessoal do Edgar lá, ó, é legal, não é? Tá rendendo. A gente já teve variedades que foram promissoras no campo, mas que nós barramos, porque chegava na indústria, quebrava, ou o grão era muito pequeno, e aí a gente não tinha um rendimento, né? Então não era viável pra gente. Aí o pessoal fica até bravo, mas é a verdade, a gente precisa ser realista. A variedade perdeu lá 10 anos no É. campo, foi a hora que chegou pro currículo pra Nádia, Ai, o pessoal não gosta muito, né? a Nádia não contratou ela. Aí, Viu? E da Embrapa a gente tá com hoje 2 variedades praticamente já são comerciais, mas a gente começou agora sim, já vem fazendo teste há alguns anos, que é a 423 e a 425 BRS. E tem uma que está despontando que a gente está testando, já tem uns 2 anos, que é a BRS 427. Está se mostrando até mais promissora que a 423 e a 425 no nosso caso. Mas isso é na parte agrícola. Até chegar para a indústria aí, Ainda elas não entregaram o currículo. não, ainda não. a Val vai vir deles. É, mas aí esse currículo deve estar próximo de chegar lá. Não, vai Vai demorar. ainda mais alguns anos. Vai. Dessas 3 da Embrapa e Porque depende, e a assim, SIC. do que a Embrapa disponibiliza. Uhum. Então, como disponibiliza pouco, você vai multiplicando. E a multiplicação é 1 para O 10, processo né? é lento. É. Então, de cada quilo gera 10, né? Vamos falar E aí essa multiplicação é feita só em áreas da Copercana ou entra o pessoal do projeto também? Aí depende da quantidade que a gente tem. Hum. Lá na Fazenda de Terra Roxa, a gente costuma a genética fazer lá. Essa é certeza que vem a genética que vira básica A fazer primeira lá. é lá. Primeiro é lá porque a quantidade é pouca. Mas lá também, geralmente, é 20 hectares no máximo, que é a área de reforma que eles têm lá de cana. Então, é meio limitado a área disso. Aí, dependendo, aí a gente começa a pôr nos produtores do projeto. E eles são receptivos, é. São São. receptivos. Tem que seguir as orientações nossas, né? Os parâmetros todos. Um dos parâmetros principais é a umidade. Ele não pode entregar o amendoim para nós com mais de 14% de umidade. A comercial é quanto de A umidade? comercial não tem limite. Ah, não tem limite. Não. Se ele entregar com 16%, vai para Porque não vai para secagem a Porque semente. a semente não pode secar Não muito. pode, né? não É. pode secar muito. E o outro é a maturação. Sem a maturação, a gente não libera o campo. Se ele colher o campo, arrancou lá e falar, vem fazer a maturação, a gente não vai. Tem que fazer a maturação com a planta lá, estabelecida. A lavoura lá. Ô, professor, falando tanto de maturação, quais foram os trabalhos que você fez aí em parceria com a Copercana nesse quesito, para a gente chegar nesse nível de conhecimento sobre maturação da semente? Tá, esse primeiro projeto que já comentei, então nos deu base para desenvolver um outro projeto que é a tabela de maturação, né, que nós desenvolvemos, que é um produto que está disponível para os agricultores. Esse projeto foi feito com o apoio hoje do pesquisador Gustavo Fonseca. Hoje ele foi meu aluno de doutorado, hoje ele já é pós-doutor lá no laboratório, e ele nos ajudou bastante nesse projeto. O que ele fez? A gente acompanhou. Viemos aqui, ficava aqui marcando, viajava de Botucatu para cá, ia para os campos e marcava as flores do amendoim com diferentes cores, umas fitas, e a gente monitorava o desenvolvimento da semente. Depois colhia aquela semente. Desde a flor, antes dela. Antes aí colhia e monitorava como é que ela estava, o estado de desenvolvimento e a qualidade daquela semente. Então, tinha várias fitas, umas 6 cores de fitas diferentes. Amarrava a flor e aí ficava monitorando, e com base nisso nós fomos construindo conhecimento em função quando as sementes iam sendo formadas e como é que era a qualidade dela. E já existia uma publicação anterior americana mostrando a época certa de colher, a coloração da vagem e tal, mas não tinha uma pesquisa, se foi inédito, mostrando a qualidade fisiológica. Então isso foi uma coisa nova, que o primeiro trabalho nos deu respaldo para a gente chegar nessa tabela de maturação, e a gente construiu essa tabela de maturação com
diferença de cores, né, Edgar? E aí o agricultor, o produtor de sementes, no caso, antes de fazer a maturação, ele faz a amostragem e compara a coloração, tem o espaço, né, ele coloca o fruto, depois de fazer o experimento, a raspagem, né? E aí ele coloca na tabela a cor, corresponde exatamente qual é a germinação, qual é o vigor daquela semente naquele momento. E aí ele tem, calcula, né? Tem que ser 70%, né? Para poder... Aí o Edgar fala, ok, está liberado o campo. Mas é uma ferramenta que o agricultor tem em mãos ali, ele está vendo como é que está se dando o desenvolvimento e ganho na qualidade fisiológica daquela semente, com base nessa tabela. E a gente tem visto por aí, né, Edgar? O pessoal usando. Eu tenho usado nas minhas aulas para treinar os agrônomos, futuros agrônomos, sobre como é que os campos de produção de sementes são liberados para colher, com base na tabela de maturação, pesquisa, né, uma demanda e a necessidade do setor está. O que é legal também falar da Copercana é que ela nos ajuda com as pesquisas, traz as demandas e nos ajuda, mas ela sempre foi muito aberta para que o conhecimento seja divulgado para todo o setor. Isso é muito legal, todos acabam se beneficiando, todo mundo, todos os produtores, né, de amendoim acabam se beneficiando. Que você falou aí, os alunos já estão usando a tabela, né? A questão de chegar a essa conclusão da maturação, né? Então não é um trabalho que fica na cooperativa, né? É um trabalho que é para o setor de amendoim, né? Viu, Mário? Exato. E um detalhe, né? Hoje até não serve só para semente, né? Essa tabela de maturação para o produtor. Porque é comprovado que a colheita do amendoim com maturação baixa gera prejuízo. Ele tem prejuízo de grão imaturo, maior número de grão de roça. Aquele amendoim que ele colhe imaturo vai secar muito, vai perder muita umidade, ele vai perder qualidade. Então, o produtor está consciente que hoje a maturação é fator primordial para o sucesso da lavoura dele. E o pessoal do projeto, eles aderiram à tabela 100%. 100%. Tanto para a indústria, quanto para semente, quanto para grão, né? Só reforçando aí o que o Edgar acabou de falar. Né? O pessoal do projeto usa ela, faz todo um método. Eu fiz uma vez um material falando, né? Você tem que colher um certo número de plantas. Você tem Os que que não seguem a tabela por questão de preguiça, vou falar assim, pega a amostra e leva lá para a gente fazer na Copercana, que a gente tem uma equipe lá, aí o pessoal durante o período de colheita, à disposição para esse tipo de trabalho. Ô, Nádia, um detalhe que antes da gente trocar com o Jonas, além da semente, da variedade ser aprovada lá no RH da indústria, depois tem o RH do cliente, né? Tem o RH do cliente. Conta um pouquinho como que é. Tem que falar inglês esse, né? Ele tem. Ser bilíngue. Vamos alguns sacos para o cliente avaliar também, que a gente já mandou, né? A gente mandou ano passado, ano retrasado para o Japão. Teve trabalho na feira, né? Teve trabalho na feira, exatamente por essa demanda do Japão, deles falarem que eles queriam um amendoim do Japão e da Europa, né? Um pouquinho mais doce. E aí nós fizemos um trabalho na feira de avaliação sensorial, né? Pusemos as variedades que a gente estava tendo na época, né? E possíveis que a gente ia multiplicar. E a gente teve um trabalho bem legal. E o vencedor na época foi a variedade que a gente usa ainda, né? Mas a gente, agora a gente está com uma demanda que eles estão pedindo um amendoim um pouco mais miúdo, né? Então, seria ali o 40-50 e o 50-60. 38-42 não está tendo muita demanda. Então, assim, a gente sabe que a gente vai começar com essa necessidade agora e que isso, 10 anos, né? A gente vai conseguir alguma coisa aí menor, ou espero que antes a gente consiga. Mas a gente tem essa avaliação também do cliente aí, que é muito importante, que determina o futuro, né? Os nossos caminhos aí futuros. Ou seja, não é um aplicativo que o cliente liga e fala, eu quero o amendoim não. Forma, e já chega em casa, né? Não, um processo não dá. Bem longo. Espero que o cliente também não mude de ideia ao longo do caminho. E tem a questão também do formato, né? Que a gente fala muito, tem o redondo, tem o ovalado, eles preferem o ovalado, não querem muito graúdo, né? Então, tem tudo isso, não querem a cor, sabor. Então, a gente tem que ir melhorando, né? Conforme a necessidade deles também, e a gente vem buscando isso, né? E você pega, por exemplo, a soja, que lança aí um caminhão de variedade
todo ano, né? O amendoim é o IAC, Embrapa ali, né? Uma coisa bem mais, É. mais lenta, né? Um processo Lento. muito mais lento de... Não pelo IAC, pela capacidade do IAC da Embrapa, mas que é menos pessoas O pesquisando, próprio né? melhoramento é mais É. complicado, né, professor? Exatamente. A soja o mundo inteiro pesquisa, né? É. Aqui É. se for ver o estado de São Paulo aqui, É. e agora um pouco expandindo, né? Ô, Nádia, queria agradecer sua presença. Obrigada. Vamos, você falou, né, uma safra desafiadora aí, mas com certeza é de muito aprendizado aí pra gente seguir o caminho, né? O amendoim, a gente brinca que a gente nunca sabe tudo. Então, toda safra é um novo aprendizado, é diferente, a gente tem que rever várias coisas, revisitar muita coisa no passado que a gente fez, né, para conseguir reaplicar. Mas é muito bom, a gente está sempre aprendendo, né? A gente tem uma equipe muito boa. E é isso, vencer mais um ano aí, mais uma safra. Tá certo. Enquanto a Nádia troca com o Jonas, ô Edgar, eu queria que você falasse um pouco de como que o produtor entra primeiro para o projeto e depois se certifica para ser campo de semente. Tá. Bom, o produtor, a princípio, ele tem que querer plantar o amendoim, né? Gostar da cultura, ter estrutura e um conhecimento básico, né? E aí a gente orienta ele que é uma cultura trabalhosa, não é uma cultura simples igual soja e milho. Que não quebra, esfola, né? Tem que ter uma atenção praticamente diária, né? E ela é 2 etapas. Às vezes você consegue levar a cultura até a até a colheita, mas dali para frente você pode ter problema. Se você não cuidar bem da parte dos tratos culturais, você pode ter problema na colheita e comprometer a produção e a qualidade. Isso aí seria para entrar no projeto, basicamente isso. Para ser produtor de semente, ele teria já que estar com a gente lá um certo período, para a gente ter conhecimento de como que esse produtor trabalha, e se ele teria como seguir as orientações que a gente precisa para ele ser um produtor de sementes. Então, a partir disso, a gente disponibiliza para ele uma área, a gente faz os acompanhamentos e segue os requisitos do Ministério da Agricultura na produção de semente. Então, ele atendendo essa demanda aí, ele vai ter a rentabilidade da produção de semente do campo, que a gente paga um pouquinho a mais aí por ser produtor de semente. E aí ele tem que seguir as orientações. As principais orientações, como eu já disse, uma é a umidade, que não pode ser acima de 14%, e a outra é a maturação, que a gente geralmente é em torno de 65% no mínimo. Aí a gente só libera o campo em cima dessa maturação e ele tem que entregar essa produção acompanhado de um laudo assinado por mim, que eu sou o responsável técnico. Que é o responsável técnico. Junto com a nota fiscal lá na cooperativa. Se ele entregar sem esse laudo, ele vai para o comercial. Certo. E isso, em contrapartida, ele também é remunerado, a remuneração dele é um pouco melhor. Acima por exemplo, paga-se pelo amendoim de produção de sementes, hoje, né, 7% a mais. 7% do valor do saco comercial, vamos falar assim, da produção comercial. Então aí, e o manejo dele ao longo do ciclo é normal? O manejo é normal, praticamente é o controle de pragas e doenças, né? A gente tem uma equipe que acompanha isso, e se a gente vê plantas atípicas assim, outras coisas, a gente faz o rogue, que é a retirada dessas plantas, né? E isso aí é mão de obra dele com orientação nossa. Ele tem que disponibilizar mão de obra. Mão de obra para fazer essa retirada. E dá muito, Edgar, no amendoim? Não, dá pouco, eu acredito que o problema que tem não é nem uma mistura varietal, é mais uma segregação genética, né, da variedade, que dá uns pés atípicos, que eles geralmente são maiores que as plantas normais. Fica bem evidente, né? Fica bem evidente. Só que eles têm o problema de, além disso, eles atrapalham lá aquela análise que o Jonas pode falar melhor, que é o oleico linoleico, né? Uhum. Por essa segregação. E são plantas que geralmente não atingem maturação. E produzem poucas vagens. Não, então é prejudicial. É prejudicial. Tem que tirar, né? Tem que tirar. Certo. Ô, Jonas, vamos falar um pouquinho aí do
do processo de controle de qualidade na produção de semente, né? Queria que você descrevesse aí como que ele funciona e depois nós entrar ali um pouco mais especificamente no laboratório também, que é muito interessante. Sim. Ô, Marina, deu para perceber o quanto é complexo, né, a questão da produção de sementes, né? Desde do plantio, da escolha da variedade, da pesquisa, da verificação industrial, né? Que não basta somente atender os requisitos de campo, né? Mas tem que ter, principalmente, aí também as questões de pragas e o retorno do cliente, que é o que vai realmente comprar o produto nosso, né? E a Copercana, ela vem desenvolvendo, como todos disseram aqui, vem desenvolvendo um trabalho muito sério nessa questão há muitos anos, né? Principalmente com questão de variedades de sementes e fazer um excelente trabalho com variedades de sementes de forma legal, né? De forma dentro da formalidade, né? Porque hoje, no passado muito mais, mas hoje ainda existe um mercado clandestino em questão de produção de sementes, né? Isso é conhecido, né? Então, a Copercana, ela vem aí, como o Edgar comentou, que alguns anos atrás a parte de campo sempre foi feito pela Copercana, mas as outras etapas por uma empresa parceira. Desde 2008 ali, a gente vem buscando os Renazens. O que seriam esses Renazens, né? Seria um certificado do Ministério da Agricultura. O Renazen vem da Registro Nacional de Sementes e Mudas, né? Que o Ministério da Agricultura certifica algumas etapas, de acordo com o que a gente necessitar. No caso da Copercana, tem o Renazen de produtor de sementes, de beneficiador de sementes, de armazenador de sementes, de produção própria de sementes. E depois nós buscamos também o Renazen de laboratório de análise de sementes. Ou seja, todos os Renazens necessários para produzir uma semente por completo, né? Uma vez que 100% dos amendoins plantados pela Copercana vêm de sementes produzidas pela Copercana, né? Para os parceiros do projeto. E o controle de qualidade, a questão da qualidade, vem de encontro com todas essas informações. Por quê? Porque a gente tem que garantir, fazer as análises ali de forma criteriosa e garantir o mínimo necessário ali que é estabelecido pelas legislações do Ministério da Agricultura. Tanto em germinação, em pureza, questão de vigor, questão de emissão de boletim para o produtor, que é de responsabilidade do Edgar, e aí produzindo essa semente de forma sadia, de forma uma qualidade total, para aí sim chegar na indústria e a gente ter um produto final de qualidade. Então, se você, teoricamente, ter uma semente de qualidade, significa que a gente vai ter um produto final de qualidade, né? Então, tudo começa com esse trabalho bem criterioso que a Copercana não abre mão de fazer de forma correta, safra a safra. E a produção de semente do processo inteiro começou quando na Copercana? 2008 foi a obtenção dos Renazens. 2007, junto com o projeto, mais ou menos, doutor? Acho que 2006, acho que 2006. a gente adquiriu a produção de sementes, né? Uhum. Certificou como produtor de sementes. E aí depois foi o laboratório em 2017, 19, né? Isso, 2019 foi o laboratório. Aí fechou o ciclo todo de produção. Que foi o fechamento do ciclo todo. Que antigamente, tudo que produzia tinha que ir para um laboratório externo. Terceiro credenciado, isso. Terceiro credenciado. Isso. Que a gente não tinha ainda, né? A gente tinha essas etapas, mas não tinha o laboratório certificado. E como se trata de um registro, uma certificação bem minuciosa, bem criteriosa, com auditorias do Ministério da Agricultura, então a gente nos organizamos, implementamos e levou um tempo para isso. Aí em 2019 a gente obteve o Renazen, 2024, porque a renovação é a cada 5 anos, nós renovamos e está vigente no momento. E o que faz esse laboratório, João? Esse laboratório, o que ele faz? Ele analisa a parte de germinação, parte de pureza das sementes, né? De forma prévia e de forma definitiva. Forma prévia depois que nós produzimos a semente, né? Chegou, registrou o campo, o produtor plantou, recebeu, secou, armazenou. Foi lá para a planta industrial, conforme a Nádia relatou. Nós produzimos lá os determinados calibres para a semente. A gente faz uma amostragem de forma contínua, no qual representa 100% de todos os produtos envasados dessa semente, assim como para a análise de aflatoxina. E antes dessa semente ser tratada, né, a gente faz uma análise prévia.
Ou seja, a gente vai fazer uma análise ali para verificar se realmente atende os níveis de germinação, pureza. Dando ok nesses parâmetros, atendendo tudo isso, a gente já manda para a nossa planta de tratamento de sementes, né? Fica na unidade 1, na Copercana em Sertãozinho, e lá nós vamos fazer o tratamento de sementes, vamos envasar nas embalagens que o produtor, que for melhor para o produtor, seja em big bag ou sacos, né, sacari, fazer os lotes, aí fazer todos os trabalhos de controle de qualidade, aí nós, depois desse tratamento, uma nova amostragem representativa é feita, uma nova análise de germinação, pureza, a parâmetros físicos, umidades, nós fazemos tudo lá para garantir que realmente a produção de semente que foi produzida, que vai ser entregue para o produtor, está dentro daqueles limites mínimos permitidos ali. E nos últimos anos a gente vê que realmente os níveis nossos de germinação, pureza, está bem adequado. Boletim, né? Que vai com a nota fiscal para o produtor. Isso. Ele ter a garantia que ele está recebendo um material de qualidade de acordo com o que foi analisado pelo laboratório. E essas certificações também, essa questão de todas as obtenções dos Renazens, diminuiu o tempo, né? Ou seja, deu mais agilidade no processo de produção e envio de semente para o produtor. Por quê? Porque senão a gente tinha que passar para alguém que beneficiava, produziu a semente, passa para um laboratório credenciado. Antigamente a gente trabalhava com um laboratório em outro estado. Ia mais dias, demorar mais tempo, então o produtor demorava mais para receber essa semente. De repente o produtor estava com uma certa urgência para poder plantar e demorava mais. Hoje é muito mais ágil esse processo, tendo todos esses Renazens. Ô, Edgar, essa semente é exclusiva para o produtor do projeto? Sim, a gente não vende a semente para produtor fora do projeto. Certo. O produtor do projeto, ele tem que comprar a semente da gente, adquirir da A Copercana. Copercana garante a semente para A ele. gente garante e também a gente não vende para fora. Certo. Ô, Jonas, para quem não é do projeto ainda, né? O que o produtor precisa observar na hora de procurar uma semente do mercado? Você falou que tem muita semente clandestina, né? Na verdade, existe bastante semente clandestina, né? Sementes misturadas, variedades misturadas, né? Então, com isso você perde padrão, pureza, você perde tudo. É claro que essas sementes, às vezes é muito mais atrativo para determinados produtores, questão de custo. Ela é mais barata, porém, não te garante uma pureza adequada aí. E principalmente nós que estamos no mercado de exportação, atingindo os consumidores, os clientes mais exigentes, então você tem que manter um nível de qualidade adequado. Então, os produtores têm que se preocupar em, de fato, adquirir sementes de um estabelecimento que tenha os Renazens, né? Sementes que tenha aí procedência. Cobrar o Renazen, né? Cobrar o Renazen, se é um produtor, se é um beneficiador, se é uma certificação própria, que tenha ali boletins, que tenha rastreabilidade das informações, que aí sim está adquirindo uma semente e plantando uma semente de qualidade. E o pessoal do projeto hoje, Edgar, eles aprovam a semente da Copercana? Sim, a gente não... igual você falou aí, a gente não vende para fora. Por quê? Só para dar uma... Finalizar o assunto. A gente já teve algumas experiências, né? E não foram boas, porque a gente não conhece o produtor que a gente de fora. O do projeto a gente já conhece, sabe que é um produtor que é parceiro, é uma parceria que a gente tem. Então já teve situações do produtor, tipo, plantar com baixa umidade e não estabeleceu o stand de plantas ideal, e ele pegava e falou, não, aqui não foi problema da semente, aqui foi problema meu, tal. Enquanto a gente vender para fora, a gente não tem como fazer esse acompanhamento, controlar isso aí. E como a qualidade é a palavra antes de Copercana no projeto, né? Isso. Então, é por isso que é fechado para quem é do projeto. Para quem é do projeto. Porque é toda uma rastreabilidade. Ô, professor, você conhece o processo da Copercana? Qual nota você dá para eles? Olha, eu estou ouvindo, né, o Edgar e o Jonas aqui falando, né, e só reforçando, né, o que eles disseram, né, a importância da procedência e da qualidade. Então, o agricultor que vai plantar, né, procurar sementes, ele conhece a dedicação desse pessoal, que eu trabalho com eles há quase 10 anos e sei do comprometimento desse povo, né, dos colegas que a gente está... Eu falo assim porque estão dois aqui, mas tem muito mais, né, de pessoas, a gente não conhece todo mundo, mas eu sei que tem uma equipe grande por trás
para dar todo o apoio a atingir a qualidade e a preocupação, você vê que estava falando dos tombos, né? E depois chegou lá em S2, não continua multiplicando, para tudo, e porque isso aí vai, obviamente, interferir na qualidade, se continuar multiplicando de forma infinita. Então, é só reforçando, né? E dar segurança sim, porque você vê eles falando e eles realmente fazem isso. Então, isso é tranquilo, o agricultor que vai adquirir sementes da Coopercana está seguro de que está levando uma semente de qualidade em função do trabalho, né, da equipe e do respaldo também. Nós estamos aqui, qualquer problema que acontece com relação à qualidade, o Edgar nos aciona e a gente começa a fazer trabalho de pesquisa. Pode ser que a gente não tenha a resposta ali imediata, mas logo de seguida, 1 ou 2 anos depois, a gente traz a informação para ele, sempre baseada na ciência, na pesquisa, no trabalho, para que o setor não pare e continue avançando, né, e sempre com o objetivo de atender, entregar a melhor semente para os nossos agricultores, né. Ô, professor, além dos 2 trabalhos que a gente já comentou aqui sobre a maturação, quais outros você já desenvolveu aí com a Coopercana? Tem um outro que a maturação não sai da nossa cabeça, né, Edgar? E a gente está muito preocupado com isso. Um outro projeto legal de comentar foi um que a gente fez a seguinte pergunta: será que a gente não conseguiria uniformizar o florescimento do amendoim, ao invés de ter florescimento ao longo de todo o ciclo? Será que a gente não conseguiria ter um florescimento mais concentrado numa fase do desenvolvimento da semente? Igual da soja? Tudo mais centralizado, porque daí não seria colher, não tinha flor mais. E aí a gente fez um trabalho usando um regulador de crescimento chamado etileno, que atua em várias fases da planta, inclusive no florescimento. Tem informações que, embora a gente tinha uma certa dúvida se ia dar certo. E o que a gente fez? A gente começou um trabalho também que foram 2 anos, desculpa, de pesquisa. Estamos finalizando agora com um relatório para poder entregar para o Edgar, mas a gente viu que a gente aplica o etileno na planta, no campo. Sim. Em várias fases, não na semente lá no laboratório, porque tem muito trabalho assim fazendo aplicação de etileno na semente, mas a gente vamos fazer diferente, vamos aplicar na planta, porque a gente quer uniformizar o florescimento, e a gente começou a pesquisar. E aí foram o primeiro ano, segundo ano, bom, para surpresa nossa, a gente começa a pesquisa pensando que não conseguimos uniformizar o florescimento, então não teve jeito, então há aqueles diferentes estádios de desenvolvimento de semente, não, isso não foi possível, tem semente, né? Mas o que a gente observou é que a superação de dormência. Então, das sementes que colhidas nos campos de produção onde foi aplicado etileno, a dormência é superada da semente, porque semente de amendoim, não sei se todos sabem, tem dormência. Isso atrapalha demais a vida do Edgar lá no laboratório, lá de vocês, porque tem que esperar muito tempo, tem que esperar pelo menos 2 meses para a semente superar a dormência, para depois começarem a ser feitos os testes. Depois que colhe, ela dorme. Ela fica lá dormindo. E aí tem que esperar, por exemplo, lá vocês começam a fazer os testes aqui em junho, julho, agosto. Então, aí, pelo menos, a gente deu um tiro num lado, mas e pegamos em outro. Pelo menos o Edgar tem em mãos a equipe, né, da Coopercana, por exemplo, quiser fazer a germinação, porque precisa, está dormindo, não germina, mas com esse tratamento, com etileno aplicado no campo, ele consegue avaliar a qualidade mais cedo. Ele tem uma informação, não precisa ficar esperando até agosto. Né? E ele já pode, de repente, já decidir se aquilo vai ser grão, se vai dar semente mesmo ou não vai virar grão. Mais cedo e desocupa logo o armazém dele lá. Dilui mais o tempo do trabalho do laboratório, né? Então, de certa forma, teve um resultado aqui, né? Porque pesquisa é isso, às vezes você está pensando num sentido e a coisa vira para o outro lado e você acaba... E acabou que está dando certo, a gente está enxergando que isso vai ter uma aplicação. E aí fica mais uma outra ferramenta para a equipe para decidir, tudo pensando, né? Vocês vão observando a preocupação com a maturação, sempre pensando em garantir qualidade da semente para os agricultores. Então, tudo isso é muito discutido, né, Edgar? A gente discute muito os projetos, as ideias. Então, essa ideia não é boa agora, vamos deixar, aí vem outra, vamos seguir. Então, todo ano a gente está sempre batendo papo e conversando sobre novos projetos para caminhar. Esse é um outro que está finalizando, temos mais projetos, tem projeto em andamento, outros que a gente pode comentar também. Pode comentar. Então vamos o Edgar, quem sabe, Edgar, possa falar um pouquinho sobre a questão linha simples, linha dupla, uma demanda que você trouxe para a gente, né, daqui da Coopercana. Sim. E a gente complementa depois, aí vamos falando junto aí. Então tá. Porque isso aí foi uma demanda que a gente tem, principalmente dos produtores da região de Tupã, que lá tem muita controvérsia da linha simples e linha dupla. Tem produtor hoje que fala que linha dupla é o ideal e ele não deixa, e tem aquele que ainda fica naquela da dupla. Então, por isso que a gente resolveu
fazer esse experimento para ter uma certeza qual que é o melhor sistema de plantio, se é linha simples ou linha dupla. É engraçado que lá eles é muito linha dupla, né? Aqui Aqui é pouco, é simples, ou né? praticamente zero. É. Então, por quê? O grande diferencial é o seguinte, a linha dupla se gasta muito mais quilos de semente por hectare do que a simples. Tem ideia, lá se gasta em torno de 200, 250 quilos por hectare de semente. Aqui o produtor, quando joga muito, joga 170 quilos. Nossa. Então a diferença é muito grande. E o custo de uma semente hoje, então tem que fazer uma análise para viabilizar isso. Se é viável, se não é. Porque, produz mais. Mas às vezes a produção que vai dar mais não compensa. A questão da margem, né? Não paga o custo. Essa diferença que se gastou a mais, né, professor? E nós estamos lá, então, com esse experimento está em andamento, terminou o primeiro ano, colhemos a produção, estamos vendo a qualidade da semente obtida desses campos e também, e ao lado, na mesma área, nós temos linhas simples e linhas duplas, várias parcelas, e estamos avaliando a qualidade de semente. Além disso, estamos avaliando também a produtividade, vamos fazer custo para comercial. Então, vamos trabalhar, fechar tudo isso aí. Então, primeiro ano, sofremos com as condições ambientais na área, que não foi legal esse ano, mas o ano que vem a gente está de volta. Não vai ser o ano que vem, nós vamos lá em setembro, já vamos plantar de novo e vamos avaliar, né, aí colhe o ano que vem e faz outra avaliação. Então, tem um aluno de doutorado trabalhando nesse projeto. E o Edgar falou, a gente conversou, a gente vai fazer um dia de campo, né, na área para mostrar para os agricultores da região como é que isso. Bom, não sabe como é que vai ser, né? Mas vamos ver os resultados que vão sair para poder mostrar se realmente faz sentido, né, usar linha dupla, ao invés de vamos manter linha simples, que talvez seja o que é usado aqui mesmo. Né? Esse estudo está sendo feito aonde? Está em Rancharia. Tá lá no... E a gente viaja... Área de produtor, né? Área de produtor. A gente sai de madrugada lá de Botucatu, bate lá em Rancharia, colhe, traz para o laboratório no mesmo dia, chega, já começa a trabalhar. Já fica uma equipe esperando, porque o pessoal fica o dia todo no campo trabalhando e outra equipe fica aguardando. Quando chega, já começa a fazer as análises, porque estão mexendo com ser vivo, não dá para ficar, esperar, deixa para a semana que vem. Não tem sentido isso. Não, na hora, a gente já começa a trabalhar. As análises preliminares são importantes, o teor de água da semente, rapidamente já faz ali, a hora que chega, né, leva, faz no campo e vê se está mudando. Então, a gente toma muito cuidado também no transporte, é rápido, não vem em cima de caminhão, é tudo fechado. E aí a gente tem esse cuidado todo e vamos ver o que vai dar. Vamos esperar, quem sabe o ano que vem a gente tem resultados para falar desse projeto. E quem sabe novos projetos, novas ideias, novos problemas vão surgindo aí e a gente vai abraçando e tocando. Eu queria que o professor falasse daquela, não sei se vai dar para essa safra, né? Aquela prestação de serviço que poderia ser feita, que eu acho que é agregar mais valor, mais informação nessa semente, mais qualidade, que seria um teste de vigor, né? Porque, embora não esteja nas normas do Ministério, mas é uma ferramenta importante para o produtor para se definir se planta uma semente com baixo vigor, numa certa condição, com alto vigor, né? Embora o principal é a germinação, o que vale é a germinação. Pode falar. Tá ok. Então, além desses projetos que a gente vem executando, a gente também trabalhou tem umas tecnologias novas que combinam análise de imagens, em que todo o espectro de 300 a 900 nanômetros aí dos espectros é varrido por esse equipamento. E a gente achou um comprimento de onda que é capaz de selecionar e correlacionar muito bem com vigor e com qualidade fisiológica, com germinação e vigor. Então, o Jonas estava falando da questão da germinação, né, que eles fazem no laboratório, a pureza física dos lotes e o vigor. A gente está uma prestação de serviço agora no sentido de fazer a avaliação do vigor com base em imagens. Então, esses nossos trabalhos mostram que, dependendo da imagem que o aparelho captura da semente, tem uma correlação com, a gente sabe se vai ser a semente tem alto vigor ou de baixo vigor. Uma análise não destrutiva, que faz de forma rápida, dura alguns minutos, nem isso, segundos, Edgar. E a gente já sabe um limiar, por exemplo, determina, porque isso acaba gerando um número, vamos dizer, porque é a imagem, mas aí você converte, e aí a gente tem, por exemplo, uma ideia de que seria um determinado valor, tem alto vigor, abaixo disso tem determinado número, tem baixo vigor.
Bom, nós fizemos essa pesquisa e o que nos deixa seguro é que nós publicamos o artigo científico oriundo desse trabalho. Então, virou tese de doutorado, depois foi publicado o artigo, passou pela comunidade científica internacional, porque isso foi publicado fora do Brasil, eles avaliaram e aprovaram o nosso trabalho. Então, agora, quando a gente vai oferecer um serviço desse tipo para a Copercana, nós temos garantias de que estamos nos baseando em base em ciência, não é algo feito aleatoriamente e eu acho que vai ser bom, etc. Então, eu estive aqui, conversei com o Edgar, mostrei isso para ele, quer dizer, uma outra ferramenta que a equipe tem, que a Copercana tem, tudo isso agregando, né, a qualidade a sementes da Copercana. São novos testes de vigor, e aí o Edgar tem condições de decidir internamente se onde vai mandar essa semente, se vai deixar ela armazenado por mais um tempo, se já entrega com base na informação do vigor. Por quê? A germinação é obrigatória, tem que ser feito pelo Ministério da Agricultura, eles fazem. Mas o vigor é mais um controle de qualidade interno da Copercana. E agora essa ferramenta, né, que pode ser usada, ela é muito rápida. É coisa de alguns minutos você tem a informação na tela do computador, já informa o Edgar aqui, ó, aquele lote tal tem alto vigor, aquele outro lote não, está baixo vigor. Ele tem, mesmo às vezes teve germinação, germinou, formou plântula, mas o vigor não está bom. Ok, então o Edgar vai ter essa disposição, a equipe toda vai ter essa disposição, essa informação. Vai ter que esperar a semente acordar, né? Pra fazer. Não, dá para fazer na semente dormente. Ah, em dormência? Isso é muito bom. Quer dizer que você não precisa, isso que é uma vantagem, não precisa esperar, mesmo em semente dormente, o resultado sai. Então, ela não tem nada a ver, não precisa, no caso, ela consegue detectar, porque a semente, aparentemente, se ela sofreu algum estresse durante o desenvolvimento, durante a formação dela, o tegumento, aparentemente, muda de cor, e aí a imagem consegue pegar e correlacionar de forma científica, com estatística, com métodos comprovados pela ciência, e achou, depois a gente validou, pega essa semente, coloca no campo e olha, e vê que essa aqui tem baixo vigor, e a imagem obtida foi essa, ok, então, e aí você vai fazendo isso. Aí casou. E casou, e vai repetindo um cultivar, outro cultivar, numa safra, na outra safra, bom, ok, bate. Então, dá uma segurança para a gente. E aí, mais uma ferramenta para o setor. E a Copercana vai plantar isso, Edgar? Aí vai depender do professor se vai ter disponibilidade para essa safra já, né? Sim, ontem mesmo Já estava tá conversando, está desenvolvendo o equipamento, estava conversando, está quase pronto. Então, O acho que equipamento, ele lê todo o lote ou não? lê uma amostra do lote. Ah, uma amostra. Já tira uma amostra. Hoje o vigor é feito o teste lá no laboratório, né? Não, no laboratório a gente não faz. É Ah, não germinação faz e nada, pureza. Então, é mais um teste. Mais um teste, mais uma segurança para a Copercana. E vamos Bom falar demais, assim, né? como é que seria utilizado isso aí da nossa parte? Aquele produtor, início de plantio, o produtor quer plantar. Choveu, ele quer plantar, independente quanto. E vamos falar assim, no início de plantio, se ele pôr uma semente de baixo vigor, vai ter baixa umidade no solo, a probabilidade de dar errado é grande. Né? Mesmo Ele com a pode germinação, esperar a chuva chegar, não né? tem umidade suficiente, às vezes, no solo para aquela semente germinar rapidamente, pelo baixo vigor que ela esteja. Se for uma semente nessa situação, tem que ser uma semente com germinação adequada e alto vigor, para ela emergir rápido do solo com pouca Para umidade que tem começar a lá. safra, então, às vezes você pode deixar o lote começo de safra, Né? começo de plantio, primeiro, né? Distribuindo primeiro, e depois que chegar as águas, aí vai distribui. Um ambiente Muito bem, menos estressante, com controle, uma condição. Vocês já conhecem as áreas, então o Edgar, olha a tecnologia ajudando ele. Uma na argila, na areia, É. o produtor que aduba mais, que quer adubar menos. Decidindo. Mas o que é importante, o que o Ministério da Agricultura exige está garantido. Está garantido. Isso Germinação, é uma mais. Isso todos têm. Agora, esse é um outro, vamos dizer, algo mais que a Copercana vai implantar. Nossa, bom demais, chique demais. É. Tem mais novidade aí? Eu acho que não, né? Essa já foi boa demais. Essa é boa demais. Essa foi legal. E de coisas que foram feitas, professor, de todos os projetos, a gente já passou por todos, ou ficou algo para trás? Não, nós temos ainda, estamos trabalhando no fechamento do etileno, que é aquilo que eu contei Do etileno. Tá? E agora a linha dupla e linha simples, que está ainda em andamento, né? Maturação. Esse negócio de linha dupla, linha simples, pode arrumar um problema, né? Se der bom o linha dupla lá em rancharia, vai ter que fazer aqui, né? Aí vai ter que repetir aqui que os solos são bem diferentes. Então não sei se aqui dá certo igual, vamos supor que desce lá. Né? Porque cada um tem a opinião de um lado, né? Aí, se der bom lá, de linha dupla...
Vamos ver, vamos acompanhando. Mas é muito interessante. Ô Jonas, eu acho que a gente conseguiu abordar tudo, né, Edgar, da parte de sementes. Você acha que ficou algum assunto para trás? Não, né? Acho que só mais um tema para a gente abordar Ah, aqui. do oleico, Isso. linoleico, né? Ah, sim. Ficou pra trás. Além desses fatores, de tudo que foi abordado aqui, outra questão que a gente tem, mais questão industrial e para cliente, né? É que hoje a maioria das variedades que são comercializadas, produzidas, elas são variedades autoleicas, né? Que ela tem ali, a parte nutricional dela é bem melhor do que as variedades passadas, mas em resumo, são variedades que têm uma vida de prateleira um pouco maior, né? Então, dá um prazo de validade para o produto final um pouco maior. Então, o mercado, desde alguns anos atrás, veio demandando isso e hoje é uma tendência que veio e ficou e tende a ficar, né? Só que, além da germinação, do vigor, tudo, outro parâmetro, né, que é monitorado é para verificar se realmente essas variedades autoleicas elas vão permanecer autoleicas, né? Porque tem alguns índices ali que tem uma porcentagem adequada de ácido oleico, ácido linoleico e relação ao líquido linoleico. Então, existem especificações de clientes que a gente tem que atender esse mínimo. E toda aquela questão que foi abordada desde o início aqui, de receber a semente, beneficiar lá por categorias, limpar a linha de produção, igual a Nádia comentou, básica, C1, C2, S1 e S2, além de manter outros parâmetros de pureza, a gente faz isso também para garantir que mantenha a pureza desejada e ela continua sendo uma variedade com padrão autoleico. Então, por exemplo, a gente tem uma demanda de mercado aí de clientes internacionais que tem lá, que o ácido oleico tem que dar maior que 70%. As variedades da Copercana, no monitoramento que a gente já faz há mais de 10 anos, o ácido, o oleico dá 80% de média. O linoleico tem que dar menor que 10%. Então, o linoleico nosso está em torno de 3,5%, né? Então, assim, essa pureza é garantida com todo esse trabalho que vem sendo feito desde o campo ali, separação de categorias, para que não perca essa pureza. Então, É uma pureza genética, né? Genética. Então, ali a hora que fala o C1 e o C2, né? É isso que a gente comenta, e vou ressaltar de novo, da importância de você adquirir semente de procedência. Por quê? Porque as sementes que não têm uma rastreabilidade aí, com certeza esses padrões, essa pureza, ela não atinge o mínimo necessário. Então, para atingir os mercados que a Copercana já adquiriu, já fornece há muito tempo, e vai continuar fornecendo, a gente tem, um outro requisito obrigatório que a gente tem que atender. Então, todas essas informações de semente vem para garantir toda essa questão da ciência, da pesquisa, dos padrões das variedades e a pureza também, porque essa questão de variedades autoleicas. Então, isso é um ponto muito importante. E aí o pessoal do Japão vem aqui, o pessoal da Europa vem, então quer ver esse monitoramento que a Copercana faz. Então, ali, o mínimo é 70% da 80%, então todo mundo fica, parabeniza o trabalho da Copercana, né, por conta dessa constância, né, em manter os padrões de pureza nesses requisitos também, nesses parâmetros também. Né? É bom demais, né? O amendoim não é brincadeira, não, né? E o mais legal é que não para, né? A gente está sempre aprendendo e desenvolvendo novas tecnologias para o setor. Isso é legal. E uma coisa que o Augusto, nosso diretor agrícola, fala e é verdade, né? Não dá para você querer dar cavalinho de pau, você acelerar no toco o crescimento, como que foi esse ano, né? Num negócio tão detalhista, né? Não é uma commodity, né? Cada vez que eu aprendo mais sobre amendoim, você tem mais certeza, né? Que não tá longe de ser uma commodity, né? Não é só questão da afla, é todo o processo que é muito minucioso, desde o campo, desde a semente, passando pela indústria, a comercialização, né? A exportação. Não dá para querer crescer demais, querer plantar áreas enormes, né, tal, e virar a chavinha. Não, esse ano tá bom para amendoim, eu vou para amendoim, tá bom para soja, vou largar o amendoim e ir para soja. Não dá para ser assim, né? Não. Isso É complexo, né? E a gente vê isso lá com a Copercana, né? Trabalhando sempre, né, com os objetivos claros, dedicando, investindo, né? Isso é bacana, isso reflete. E com o tempo,
já estão ganhando, né? Já estão adquirindo conhecimento, e agora com o tempo isso, trabalhando dessa forma, né? Não tem outro jeito de não dar certo, né? Essa dedicação desse pessoal aqui é bacana demais. Isso é muito bom. Dou os parabéns para eles aí, que eu sou testemunha da luta, do trabalho, né? Das conversas, né, Edgar? Sim. Nas ligações, a gente troca bastante ideia e isso é muito legal, muito bacana mesmo. Acho que é uma consciência que o produtor que está pensando, está estudando aí entrar para a cultura do amendoim, ele precisa ver, né? Quem que vai ser meu parceiro no amendoim? É uma cooperativa, é uma beneficiadora, eu vou para o mercado spot. Porque sozinho, eu acho que a própria história de Tupã, quando eu fiz o livro da Copercana, eu entrevistei o pessoal ali de Tupã, conta, né, que se não fosse a Copercana, provavelmente todo mundo lá já teria saído do amendoim, né? Se não fosse a chegada da Copercana lá na região, quem está no projeto, né? Então, é uma coisa coletiva. Às vezes o produtor pensa, não, vou produzir e depois eu vou me virar por aí. Ele não quebra, né? Ele esfola, né? Não é? Bom, gente, acho que vou pedir para vocês agora darem as considerações finais de vocês, né? Agradecer já de antemão essa transmissão de conhecimento, que eu acho que vai ser muito importante aí, não só para igual os estudos do professor, né? Não só para a Copercana, mas para toda a comunidade. Peço ao produtor para passar esse podcast para os alunos. Tá ok, pode A gente deixar. precisa um pouquinho de audiência. A gente vai jogar nas redes sociais também. Isso, vou jogar nas redes sociais, dar prova sobre o podcast para eles. Pode deixar. E agradecer já de antemão. Edgar, pode começar aí com as suas considerações. Eu queria agradecer, né, principalmente o professor por ter vindo aqui participar desse momento com a gente e ter a certeza que a gente vai continuar com os trabalhos. Vão surgir novas ideias. Sim. E vão surgir novas recomendações para os nossos produtores. E convidar, né, os produtores e o público em geral para visitar a nossa feira lá, que vai começar de forma presencial na segunda-feira. E a gente vai estar com o stand lá do Projeto Amendoim Copercana, e que o tema vai ser a produção de sementes. Olha que legal. Né? É isso aí. Então, acho que é uma coisa para enfatizar mais esse trabalho, mostrar como que a gente faz esse trabalho e a dedicação que a gente tem para isso. Que é um trabalho muito, muito bonito, muito, muito correto, como que é todo o projeto Amendoim Copercana, né? É um projeto que você vê que não tem muita rebarba, não, quase nenhuma, né? Ô, professor, pode ir. Ok, então eu agradeço ao Edgar, a equipe, a Copercana, pelo convite, por estar aqui hoje, participar, contar um pouco, né, para a comunidade, para a sociedade, o que a gente está fazendo lá na universidade, levando conhecimento, é um trabalho de extensão, né, que a gente faz, que também temos que fazer, não é só pesquisa e dar aula, nós também temos que fazer extensão e considero essa parte como parte da extensão da minha obrigação, vamos dizer assim, como funcionário público, né, que sou pago pelo Estado, para retribuir o que a gente está vendo lá e levar a informação direta para o agricultor. Então, agradeço pelo convite aqui e também pela confiança, Edgar, acreditar no nosso trabalho e estar sempre com a gente, nos apoiando e nos permitir aprender com a semente de amendoim, que não é fácil produzir, mas permite a gente aprender demais, porque tem muita coisa para estudar com a semente de amendoim. Então, muito obrigado a vocês e foi um prazer conhecê-los. Eu não conheci o Jonas, acho que já teve alguma reunião. Alguma reunião? Nada não, mas você, acho que, eu não me lembro, mas acho que sim. No lançamento. No lançamento do maturador, você estava lá, exatamente. Aí eu me lembro agora, então foi legal. E manda um abraço para o Augusto. O Augusto está sempre, né, Edgar, apoiando a gente, acreditando, e ele está sempre na retaguarda, né, o Edgar trazendo as novidades para ele. Então é isso. Obrigado aí vocês. Com certeza. Eu acho que a parceria público-cooperativo, né? Público-cooperativo que a Copercana faz com você, com os outros professores, ela é muito interessante e pode ficar tranquilo que, da sua parte, o dinheiro público volta com juros e correção para a população, né? Ô, Jonas. Eu gostaria de agradecer também, né? Foi um prazer dividir a mesa com todos, né? E poder compartilhar um pouco o que a Copercana faz. Que a Copercana, acabei não comentando na abertura, né?
Mas eu estou trabalhando com amendoim há 21 anos, né? E é muito gratificante, satisfatório você desenvolver um trabalho desse, uma vez que é uma empresa séria, trabalho sério, com responsabilidade, que a gente tem um compromisso com o consumidor final, com o nosso cliente, né? E a Coopercana, assim, as diretrizes e as orientações do Augusto, ela não abre mão da questão de qualidade. Então, desde a semente, né? A gente também, o Edgar é responsável técnico da parte de sementes, eu estou lá responsável técnico da parte da indústria também, e ligado a clientes, então desde a semente até cliente, então é muito gratificante ver esse processo todo de inovação, desenvolvimento, da seriedade que a Coopercana tem. Então, assim, e agradecer também a Coopercana por mais uma oportunidade, né? Reforçar o que o Edgar comentou, na semana que vem participar da feira, estar lá de forma presencial, né? Estaremos lá auxiliando a equipe agrícola nas informações como produtor, né, no que for necessário, e em busca de continuar essa crescente em qualidade em produção de semente de amendoim. No começo que eu falei tropa de elite do amendoim, é mesmo, né? Eu acho que o marco da gestão do Augusto é formar não formou um assessor, formou uma equipe de assessores, aí o Edgar desde o começo do projeto, aí vem você, vem a Nádia, vem o Júnior, vem o Godoy, o Peter, profissionais de alto gabarito, formados ali na Coopercana, né? Forjados ali conforme a amendoim se desenvolvia, eles se desenvolviam também, né? O Edgar já tinha uma bagagenzinha aí, mas também se desenvolveu. Isso é muito bacana, a história do projeto da Coopercana, o desenvolvimento de vocês e o desenvolvimento do amendoim, né? Tudo caminhando muito junto. Hoje está sendo representado pela gente aqui, né? Mas é igual você comentou, por trás tem muita gente envolvida, muitas pessoas comprometidas, muitas pessoas sérias, que faz parte de todo esse trabalho, na unidade de grãos 1, todas as unidades de grãos evoluindo com esse crescimento. Lógico, outras pessoas, e já vindo uma terceira geração já, né? De profissionais aí também já se gabaritando, já se destacando. Isso é fundamental, né? Pessoal, fechamos com ouro, com chave de ouro, essa temporada de podcast do Agronegócio Coopercana. Agora, segunda-feira é a feira, né? Aí é o presencial, que é muito importante. Vamos lá no centro de eventos. Vai estar o pessoal do amendoim, pessoal do insumos, pessoal de maquinário, varejo, todo mundo com tecnologia, com muito conhecimento e principalmente disposto a gerar muita oportunidade para você. A feira vai acabar, infelizmente, na sexta-feira, né? A presencial, a 21ª edição, mas o conhecimento vai ficar. Então, navegue pela playlist aí da primeira temporada. Ano passado tem muito conhecimento. Desse ano, já são mais 10 episódios. E a qualquer dúvida, entre em contato com a Coopercana, que a gente está aqui para atender o produtor, para atender o cooperado. Um abraço e continue com a gente. Coopercana, orgulho de ser agro.